Sérgio, prazer estar aqui nesse seu programa. Boa tarde, João Maurício, colega aí das peleias aí na defesa da causa indígena. E cumprimento também as pessoas que vão nos acompanhar. Bom, resumidamente, dá para dizer que o marco temporal é uma tentativa da elite brasileira, em especial a elite agrária brasileira, em reduzir o alcance dos direitos dos povos indígenas consagrados na Constituição Federal de 1988. Eu queria só fazer um pequeno, breve histórico para poder compreender o significado disso, né? Que o Brasil, assim, os indígenas no Brasil conquistaram um importante direito em 1988, né? Que é a atual Constituição Federal. 5 de outubro de 88, ela foi aprovada. E os indígenas tiveram uma participação muito ativa no processo constituinte, né? E essa Constituição ela foi um marco, não só no Brasil, mas também na América Latina, por ser uma das primeiras constituições a reconhecer os povos indígenas, reconhecer as línguas, os costumes, as crenças, as tradições, e também reconheceu e reafirmou o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Mas é importante sempre lembrar que não foi a Constituição de 88 que reconheceu o direito às terras dos indígenas. O direito à terra já existia, ele já é um direito reconhecido no Brasil desde o período colonial. Embora nas constituições federais brasileiras, a primeira vez que aparece explicitamente o direito à terra é em 1934, né? Mas já na lei do século XIX, 1850, no período colonial, 1680, ainda na legislação do rei português e tal, já o direito estava consagrado. Então, a Constituição de 88 ela reconhece. E o que agora está se tentando fazer é dizer, não, então o indígena precisa estar na terra naquela data de 5 de outubro de 88 para ter o direito. E isso a Constituição, em nenhum momento, menciona, né? A Constituição, ela reafirma, ela reconhece um direito que já existia, e o que agora, tanto nos deputados e senadores, parte deles, como no Supremo Tribunal está sendo debatido o tema, é de que marcar a data da aprovação da Constituição Federal como a data de reconhecimento do direito, ou seja, quem não estava na terra na data da aprovação da Constituição Federal perderia o direito sobre as terras, né? E por que isso é grave? Né? Por que isso é grave? Porque é importante a gente mencionar que no Brasil, como em diferentes países da América Latina, essa ideia do indígena desaparecer, né, do indígena se integrar à sociedade nacional, países como Bolívia, Peru, enfim, tratavam os indígenas como camponeses, né, os campesinos. Aqui no Brasil sempre se trabalhou também nessa perspectiva de transformar o indígena num entre aspas, um cidadão, né? Então, essa foi a perspectiva. E com isso, né, ao longo do século XX, né, que não estamos nem falando de terras lá do período colonial, estamos falando de terras do século XX. Aquelas terras que já haviam sido reconhecidas aos indígenas no século XX, elas foram drasticamente reduzidas, né? Vários estados, várias regiões foram invadidas. O próprio Estado brasileiro, ele retirava os indígenas de suas terras e transferia para outras terras, seja de outros povos ou para outros cantos, outras cidades, enfim, né? Houve várias situações de transferências assim forçadas, né? O Estado também criou pequenas reservas, tirou os indígenas de suas terras tradicionais de ocupação e confinou em pequenas reservas. E os indígenas não podiam se manifestar, porque eles eram legalmente considerados relativamente incapazes, ou seja, eles eram tutelados juridicamente. Então, eles não podiam se manifestar, não podiam ingressar em juízo, né? E o que agora... a Constituição de 88, ela também acabou com o regime tutelar. Então, o que está sendo feito agora, nesse debate do marco temporal e a interpretação que se dá a ele, é dizer, olha, você perdeu a terra, perdeu, né? O problema é seu.
O Brasil não vai mais reconhecer aquelas terras que vocês perderam, só se vocês estivessem lutando por elas, mas eles não tinham como estar lutando por elas, porque eles eram tutelados. Qualquer indígena que se manifestava, tinha prisões, inclusive, na década de 70, para indígenas, né? Então, não tinha como eles se manifestarem, não tinha como eles até se manifestaram, sim, mas da forma que conseguisse reaver essas terras, não conseguiram, né? Isso foi possível a partir de 88, né? Quando eles foram reconhecidos. Então, o que está sendo agora debatido é o seguinte: olha, vocês perderam. Quem não estava em cima da terra em 88, nós temos um caso, vários casos que ele podia citar, esse do próprio povo Xoclen, que é o que tem a repercussão geral, mas também outra situação, por exemplo, numa região que eu atuo, na fronteira com o Paraguai, em que em 82 foi construída uma hidrelétrica, uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? A segunda maior, que é a Itaipu Binacional, entre Brasil e Paraguai. Em 82 é fechado as comportas, os guaranis são expulsos da terra e não foram indenizados, apenas uma comunidade foi indenizada. Então, 88, 6 anos após a expulsão deles na terra, eles não podiam estar sobre a terra, porque estava alagada. Como é que eles estariam em cima da terra se a terra estava alagada? E então, nessa interpretação do marco temporal, eles perderiam o direito sobre essa terra. Então, basicamente, é isso que está sendo posto no momento e está sendo discutido. Algo assim, de uma... É uma continuação dos ataques, né? Dos povos, né? Enfim, passa a palavra para o colega e para o... Bom, boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Clóvis. Assim, eu agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês. Eu acho que a iniciativa que tu tiveste, Sérgio, de trabalhar com esse tipo de tema e desta forma também, eu acho que é muito, muito, muito necessário e importante para a gente estar aprofundando, né? O que o Clóvis está trazendo é o Krenak e várias lideranças indígenas vêm dizendo para a gente que eles experimentam 523 anos de ataque contra o modo de existência deles, contra o modo de vida dos povos indígenas, né? E o que essa tentativa de invenção do marco temporal, porque isso não existe um marco temporal na Constituição brasileira, ela é absolutamente uma invenção, nem as condicionantes, as 19 condicionantes do processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi discutido no STF, nem ali também, nenhuma das condicionantes estabelece o marco temporal como 1988. É no embargo declaratório que um dos advogados pergunta para o ministro que estava responsável em relação àquele processo, a partir de quando que ele tinha validade. E aí ele manifestou sobre e exclusivamente sobre aquele processo, né? Então não tem essa dimensão de... E o antigo presidente da República, que foi o que mais mobilizou os ataques contra os povos indígenas e o ataque sobre seus territórios, ele fazia declarações do tipo, ainda faz, né? Do tipo, se tirarem o marco temporal da Constituição, não existe marco temporal. Pega o artigo 231, no parágrafo 4º, ele diz o seguinte, faço questão de ler aqui para vocês, parágrafo 4º, tá? As terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, quer dizer que não podem ser nem arrendadas, né? Não podem ser dispostas para outra finalidade a não ser para usufruto dos povos indígenas. E os direitos sobre elas imprescritíveis. Isso está na Constituição e é isso que diz. Não prescreve esse direito ao território indígena. Ele e aí isso que o Clóvis está trazendo, assim, a mobilização dos povos indígenas na Constituinte, ela conseguiu, junto com apoiadores, com as instituições, como mesmo o CIMI e outras, né, antropólogos brasileiros também participaram junto com os povos indígenas, conseguiram construir este artigo que aí sim, ele demarca uma posição do Estado que reconhece todo um passado que vinha desde o Império, né, até a Constituição de 34, depois tem 37, depois tem, acho que 67 de novo, todas elas, mesmo na ditadura militar, faziam referência ao direito dos silvícolas ou dos povos indígenas sobre seu território. E agora ela explicita e diz imprescritível. Quer dizer que é um direito ao território de antes da formação do Estado Nacional. Quando a FUNAI faz o estudo
ela não está criando um território, né? Ela faz o estudo etnoantropológico, etnohistórico, antropológico, e ela reconhece que aquele território é tradicional. Os títulos sobre aquela propriedade eles são anulados. E aí o Estado reconhece e ele homologa este reconhecimento, que aquele povo, aquele território pertence a este povo e, na prática, esse povo pertence àquele território. A gente pode fazer também essa perspectiva de mão dupla, né? Não é só o território que é dos indígenas, mas os indígenas também são daquele território, né? Então, eu tenho discutido isso no Observatório Indigenista, Clóvis e Sérgio, é a maior fake news que já se inventou jurídica para tentar atacar os povos indígenas, e ela começou a ter... foi sendo inventada uma jurisprudência desde juízes de primeira instância, de segunda, e até alguns ministros do STF passaram a dar guarida a essa invenção jurídica, né? No meu entendimento, né, que eu tenho explicitado isso também em alguns momentos, se o STF fosse levar ao pé da letra o cumprimento da Constituição de 88, esse projeto nem seria votado lá essa proposta de julgar o marco temporal a partir do processo do Choclen. Ele deveria ter sido engavetado, não existe isso, cumpra-se, essa terra é dos indígenas, na minha opinião. Sem dúvida, concordo plenamente contigo, João Maurício. É um absurdo o Supremo Tribunal Federal concordar que esse tema mereça uma atenção como está sendo debatido. Não deveria, porque ele é absurdamente ilegal e do ponto de vista imoral também, né? Porque não se pode admitir uma situação dessa. Como você mesmo mencionou, uma vez a Constituição brasileira abordou esse tema, né? E de fato, mas o problema é que os tribunais regionais vêm adotando como se fosse jurisprudência. Então, anularam demarcações de terra com base no marco temporal como se fosse uma jurisprudência, mas não existe. Eu até refuto essa ideia de que é uma tese jurídica. Não é uma tese jurídica, é uma invencionice jurídica, mas não uma tese jurídica, né? Exato. É uma mentira, jurídica. É uma mentira que querem transformar numa tese, né? Porque está ali, ou o que está escrito na Constituição, Sérgio, não vale, né? Porque o que é imprescritível? Não prescreve. Se não prescreve, é para todo sempre. Entende? É claro que é preciso pensar que tem situações que o Estado mesmo fez. Por exemplo, no Mato Grosso, a história dos Caiová é um troço... A gente tem trazido isso, Clóvis, como a faixa de Gaza brasileira, né? Porque esse povo, ele estava num território que não era brasileiro, mas que a partir aí, por favor, historiador, né? Eu até fiquei meio inseguro de falar, mas pelo que eu entendo, tá? Na Guerra do Paraguai, o Brasil, de certa forma, se apropria do território que nem brasileiro era, né? Os Caiová, eles tinham 1/3 do Mato Grosso, e não era Mato Grosso do Sul, era território indígena, né? E aí o governo Getúlio Vargas acaba pegando parte do território e vai abrindo para colonização. Então é o Estado Nacional passando terras que eram indígenas para fazer a colonização na região, depois, no período do Getúlio Vargas. Então tem todo um ataque do Estado que vai estrangulando, como o Cláudio disse antes, vai fazendo relocações, reloca populações indígenas de uma maneira forçada e vai tirando o território para liberar para a produção agrícola e agropecuária, né? Então, o Estado é responsável muito por isso, e aí no Rio Grande do Sul, os governos estaduais também fizeram. O governo Brizola também fez isso aqui no Rio Grande do Sul. Pegou o território caigangue e passou para os colonos, né? Então, o Estado, nesses casos, tem que entrar para resolver esse tipo de situação, esse tipo de conflito. E é um troço... Pode falar, Cláudio. No levantamento que a gente fez recente, considerando os 3 estados do sul do Brasil, que aí não abarca Mato Grosso do Sul, só o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no século XX, na gestão, quando o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade sobre os indígenas, criou um serviço de proteção aos índios, né, o SPI, criado lá em 1910. Na gestão desse serviço de proteção aos índios,
no sul do Brasil, os indígenas perderam pelo menos 64% das terras que eles tinham, que eles estavam ocupando, e eram terras já que tinham uma situação jurídica já resolvida, ou seja, já eram terras indígenas que não podiam ser tomadas. Tanto essa situação no Rio Grande do Sul, citada, né, o caso do Brizola, como Santa Catarina, como aqui no Paraná, no governo do Lupião, em 49. Então, foram situações assim que o próprio Estado brasileiro, né, através do Serviço de Proteção aos Índios, retirou terra dos indígenas. E nesse levantamento ainda, claro, e não considerou aquelas terras que não estavam demarcadas, apenas aquelas que estavam demarcadas, ou seja, que tinha uma situação jurídica já consolidada, né? Então, algo absurdo. Eu queria só trazer uma outra questão, porque é importante também a gente assim fazer um pequeno retrospectiva aí desse processo histórico, porque, por exemplo, agora o debate do marco temporal ele está na Suprema Corte Brasileira, né, no Supremo Tribunal Federal, e também no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou recente agora um projeto de lei, então tinha já uma lei pelos deputados e agora está no Senado Federal tramitando para ser aprovada essa lei que estipula esse marco temporal. Essa lei ela é de 2007, né? E por que eu falo isso? Porque se a gente vai voltando até 88 no tempo, você vai perceber que o Brasil aprova a Constituição em 1988 e a partir da aprovação da Constituição, deputados, senadores, enfim, que representam esses grupos, essa elite agrária, os que exploram minério, né, eles começaram um processo para reduzir o alcance daquilo que foi aprovado na Constituição. Então, nós vamos ter, já o primeiro debate, após a aprovação da Constituição Federal, foi sobre a mudança do Estatuto, que hoje existe um Estatuto do Índio, lá de 1973, anterior à Constituição, ele precisa ser revisto. Então, começou a ser trabalhado esse Estatuto das sociedades indígenas, Estatuto dos povos indígenas, como foi encaminhado na Câmara dos Deputados, já em 89, né? O ano seguinte, após a aprovação da Constituição. Em 94, paralisou o debate no Congresso Nacional. Esse projeto de lei está no Congresso Nacional paralisado, o Estatuto dos Povos Indígenas. E desde então, várias iniciativas na questão mineral, na questão do uso dos territórios indígenas, na questão de transferir a responsabilidade da demarcação para os deputados e senadores, sai do Executivo e passa para o Legislativo, como agora essa medida do marco temporal, eles tramitam permanentemente na Câmara dos Deputados, e aí eles vão no Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? E eles vão buscando momentos para fazer com que aprovar medidas assim, né? Seja através enfim, emenda à Constituição, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, enfim, as várias mecanismos que tem, né? Vão utilizando para reduzir os direitos. Então, a Constituição, desde 88, ela foi sendo, ela está sendo, não foi ainda, porque tem uma resistência muito forte do movimento indígena e seus aliados, mas ela está sendo cada vez mais forçada a reduzir. Então, a gente não conseguiu avançar praticamente nada em termos de legislação a partir de 88. Né? A luta hoje é para manter aquilo que foi aprovado em 88, porque, incrivelmente, qualquer iniciativa é no sentido de reduzir o alcance de 88. E por isso, então, no ano 2000, teve um projeto de emenda à Constituição para transferir a demarcação do Executivo para o Legislativo. 2007, agora, esse projeto de lei do marco temporal. Então, e aí, se tomar outros aí de mineração e tal, a gente vai vendo ao longo desses anos aí de 88 para cá, toda iniciativa, ou quase toda iniciativa, no sentido da redução do direito indígena. E poucos conseguiu se avançar em termos de regulamentar a Constituição, no sentido do que diz a Constituição, né? Coerente com os termos da Constituição. Ou mesmo ampliar o direito a partir da legislação internacional da Convenção 69. O Brasil foi um dos últimos países aqui da América Latina a reconhecer a Convenção 69 da OIT, né? Justamente por conta dessa pressão que havia e que há, né, contra os direitos indígenas.
Então, a gente vem assim, o movimento indígena, indigenista, vem a cada semana surge um tema novo aí para ser enfrentado, um tema novo para ser combatido, e eles não vão dar sossego. Terminando o marco temporal, pode ter certeza que virá outros projetos, outras iniciativas no sentido de redução do direito. Em relação ao PL 490, né, que foi aprovado na Câmara, primeiro, como é organizado o sistema legislativo e jurídico brasileiro, não pode um projeto de lei mudar a Constituição. É inconstitucional por princípio. Não é um projeto de lei para mudar a Constituição, ou é uma PEC, né, ou numa nova Constituinte. Então, assim, os juristas, assim, mais, que eu diria assim, entendem a Constituição no sentido mais de cumprir ela mesma, de todo o arcabouço que ela tem, se chama os garantistas que está na lei, né? Tem apontado, tu não muda a Constituição com projeto de lei. Então, o PL 490, de novo, Clóvis, se a gente pegar assim, como que a Comissão de Constituição e Justiça já também não engavetou esse projeto de lei? Se tu tem ali uma comissão que não é prioritariamente para atender os interesses políticos, partidários e de grupos de pressão, de lobbies, ela já teria dito assim, não vem com esse projeto porque ele não vai adiante, ele não pode ir adiante. Porque só vai chegar qualquer um agora, a PIB ou qualquer instituição que questionar o PL 490 no STF, se o STF cumprir a Constituição, vai dizer assim, é ilegal porque não é desta forma que se muda a Constituição. Não é com projeto de lei. Ele tem que mudar com 2/3 da votação no Congresso, e é uma PEC. Tem um advogado que tu deve conhecer, o Dailor, daqui do Rio Grande do Sul, que trabalha lá pelo Cominha, e aí, assessorando aí esse caso do Choclen no STF. Ele traz, e tu deve ter participado desses debates também, Clóvis, que nenhuma PEC poderia mudar este artigo, precisaria ser uma nova constituinte, porque para os povos indígenas, o tema do território ele é cláusula pétrea. Não existe um povo indígena sem seu território, né? É uma condição de existência ter território para os povos indígenas. Então, ela está imbricado completamente à própria existência do território, né? E, bom, esse é um debate jurídico, que esse projeto de lei já deveria ter sido também engavetado, né? Se eles quiserem. Mas aí tu tem um jogo que acontece muitas vezes, que é assim, eles criam um fato consumado, eles criam um fato político, eles criam e a população, em geral, não é bem informada ao ponto de dizer, mas isso é ilegal. Outro dia eu estava escutando a Rádio Gaúcha aqui, eu dirijo, vou para um lado, vou para o outro, vou para o trabalho, vou para a escola onde eu trabalho, e aí fico escutando notícias. Eu sou meio aficionado por ficar antenado para ouvindo notícias. E eu ouvi o pessoal comentando sobre esse projeto e dando conta de que foi aprovado no Congresso, mas aprovado um projeto de lei inconstitucional, entende? Se um jornalista, eu mandei uma mensagem para a rádio, se um jornalista vai ser sério, ele teria que ter dito, olha, mas isso aqui não pode ir adiante porque ele é ilegal por princípio. Não poderia ir adiante, né? Mas a informação não vem completa, então o pensamento, o senso comum passa a pensar e admitir que foi aprovado no Congresso, né? Mas é uma aprovação completamente ilegal. E se o atual grupo de ministros do STF for mesmo cumpridor da Constituição, eles vão reprovar essa invenção, essa... Sim, e de fato, eu acho que esse é um tema, falta uma seriedade, né? Tanto da parte de parlamentares, do campo jurídico e do campo também dos meios de comunicação, né? Acho que isso é um sintoma de que o Brasil está muito mal, né? Está precisando, enfim, tomar umas medidas mais sérias e urgentes aí no sentido de ser mais coerente com aquilo que da nossa história, né? Em relação às questões que vocês estão falando, né? E o que o governo pode fazer frente ao marco temporal?
E o que está sendo feito pelo governo do atual presidente Lula em matéria de política indígena, frente a esses mecanismos de redução de direitos, como falava o Clóvis? Olha, uma ação assim bastante positiva da nova gestão do governo Lula foi a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Eu acho que isso é algo assim, é uma demonstração do quanto esse tema ele está sendo, e foi, né, tratado com muita atenção pelo governo Lula. Porque é importante lembrar que no governo anterior o discurso era o que era nem um centímetro, nem um milímetro de terra mais para os indígenas, né? Aí o Lula veio e diz, não, vamos criar um Ministério dos Povos Indígenas. Também a transformação da FUNAI em Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a indicação de uma presidenta, né, indígena na fundação, são sinalizações assim bastante positivas, né, dos rumos que o governo quer dar para a política indigenista. E, nesse sentido, eu acho muito louvável e muito acertado da parte do governo essas iniciativas. Agora, a gente está ainda com muito recente, né? São 6 meses da criação de um ministério que teve já resolver problemas gravíssimos, no caso dos Yanomami, que estava invadido por garimpeiros e tal. Então, e a própria estrutura do Ministério foi agora recente que os deputados aprovaram a medida provisória, e aprovaram a medida provisória reduzindo o alcance da dimensão política do Ministério, ou seja, retiraram um dos itens principais do Ministério, que é a demarcação de terra indígena, né? Então, eu acho que da parte do governo tem essa sinalização e essas iniciativas, que para mim essa iniciativa de retirar os invasores da terra dos Yanomami foi extremamente positiva. Tinha que ser feito e o governo enfrentou, tá? Não sei se todo mundo já foi removido ou não, mas, enfim, é uma iniciativa extremamente positiva. Como eu falei, ainda não tem como a gente avaliar o alcance disso e tal, por conta que é recente, né? E agora, no embate, né, entre o governo, aquilo que o governo deseja fazer e aquilo que é possível fazer, é uma outra questão, porque o governo não tem maioria na Câmara dos Deputados, não tem maioria no Senado, então ele tem uma maioria muito frágil, né? Então ele precisa toda hora estar negociando e se para o Brasil, né, para o governo brasileiro, a questão indígena não é central, tem outros temas que são, digamos, a questão econômica, né, outros temas que o governo trata com mais centralidade, a esquerda brasileira, enfim. Para a direita brasileira, a questão ambiental e a questão indígena são questões centrais, porque para eles esse tema são temas em que significa a expansão, né, do agronegócio, significa a expansão dos projetos de mineração, significa expansão de desenvolvimento econômico, do ponto de vista deles, evidentemente, né, sobre terras indígenas, então, e sobre áreas de preservação, e sobre, enfim. Então, para esse setor, a questão indígena e a questão ambiental é central. E para o governo, ele está tentando dar uma centralidade, mas ainda a gente não pode dizer que está sendo, porque, por exemplo, demarcação de terras, foram homologadas, se não me engano, 6 terras, eu acho, agora recente, mas eram para ser homologadas mais, há mais na lista para ser homologadas, o reconhecimento de terras, demarcações, enfim, né? Então, ainda é difícil fazer uma avaliação mais precisa, mas do momento que a gente pode dizer por parte do governo brasileiro, a minha avaliação, né, é uma avaliação positiva, assim, no sentido, né, da criação do ministério, do pensamento sobre a FUNAI, da relação indígena com questão ambiental, né? Tem no microfone silenciado aí. Eu estou bastante de acordo com o Clóvis. A criação do Ministério dos Povos Indígenas é um marco histórico para esse país, né? É trazer para o status, que era uma reivindicação já antiga dos povos indígenas, e traz para o status de ministério, né? E é emblemático que justamente os principais cargos nas 2 instituições que trabalham com os povos indígenas são mulheres indígenas. Isso mostra que as mulheres indígenas também estão ampliando extremamente o protagonismo delas no país.
é emblemático também ter uma deputada como a Célia Chacriabá também no Congresso. São poucos, né, mas é emblemático também. A Soninha também é deputada federal. E agora, o Estado, se não fosse ainda uma aliança ampla, geral e quase restrita para poder tirar o fascismo militar do governo anterior, que era um governo militar, né? Não dá para a gente achar que era apenas Bolsonaro. Era um governo militar. Ele tinha uma estratégia militar de ocupação do Estado. Mais de 8.000 militares estavam ocupando cargos de ministérios, né? Então, os principais cargos eram de militares, a não ser o Paulo Guedes. E essa estratégia, o Lula, só com o nome dele, eu acho que a gente venceria esse momento eleitoral, né? E tem um jogo de forças muito grande para poder garantir avanços, né, em relação à pauta indígena, à pauta ambiental ou pauta de direitos sociais, direitos né, econômicos para a maioria da população. Então, é um período extremamente frágil mesmo, né, de perspectiva de grandes avanços. E esse jogo político, né, o agronegócio, lamentavelmente, nos últimos 20 anos, cresceu muito a capacidade política, cresceu em importância econômica no país e cresceu também na capacidade de fazer política no país. E eles, imagina assim, se a gente tem uma experiência neoliberal do ponto de vista do intensificação da financiarização da economia e da sociedade, por um lado, né? Os bancos, o sistema financeiro avança muito. Por outro, tem o do agronegócio avançando muito. E essa aliança desses dois grupos transformou esse país numa coisa extremamente difícil de governar para a população e para os povos indígenas. O que eu vejo em relação à Amazônia, Clóvis, eles tentaram implantar, de certa maneira, o neoliberalismo socioambiental na Amazônia. Então, tu tira todas as regras de proteção aos povos indígenas, às unidades de conservação dos territórios indígenas, e deixa que os extrativistas, né, que os desmatadores, que os mineradores avancem sobre esses territórios, né? Então, foi uma estratégia do governo anterior amordaçar o Instituto Chico Mendes, o IBAMA e a FUNAI. A FUNAI passou por um período que ela estava ocupada, era um território ocupado pelo agronegócio. A última gestão da FUNAI, até dezembro, foi indicada pelo pessoal do agronegócio. Foi o Nablan Garcia que indicou aquele delegado da Polícia Federal para chefiar a FUNAI. Várias decisões da FUNAI eram frontalmente contra os povos indígenas e favoreciam que os grupos que queriam atacar, queriam tomar território dos indígenas, fossem fazendo sem ter uma mediação, mas um controle, um anteparo do Estado, né? O tema das áreas que ainda não estavam demarcadas, que passaram a não constar mais no cadastro de registro do INCRA, né? Então, isso favoreceu a grilagem de terras indígenas e a sobreposição de propriedades privadas pelos grandes proprietários, né? Então, desfazer isso e voltar a ter um controle, esse é o grande desafio do governo Lula. Como é que ele vai conseguir cumprir o que ele falou hoje? Falou bem na França, e ontem também, naquele show lá perto da Torre Eiffel, do compromisso de desmatamento zero, né? Do compromisso mesmo de que as matas são importantes para diminuição dos impactos das mudanças climáticas, né? E a importância dos povos indígenas na gestão desses espaços, milenarmente, né? Agora, cumprir isso é difícil, né? E eu acho que é preciso que muita gente da população se sensibilize, pesquisadores, movimentos sociais, né? Ou se sensibilize para se aliar ao movimento indígena para defender esses territórios. Do contrário, aí eu volto no tema do marco temporal especificamente, né? Talvez, se o marco temporal for efetivamente inventado, aprovado com uma PEC, né? Ou eventualmente o STF dê guarida para isso, além de gerar muito sangue, né, nas terras indígenas, intensificar os ataques,
de certa forma, poderia significar um marco temporal de uma aceleração da destruição da Amazônia. Eu acho que talvez a gente possa dizer, como marco temporal, do ponto de vista... Eu fico, às vezes, pensando assim, o que a gente diria desse período histórico que a gente está vivendo? Olha, se o rumo histórico pegar este rumo de garantir favorecimento ao ataque contra a Amazônia e os biomas brasileiros e contra os povos indígenas, a gente vai ter um marco da intensificação da colaboração desse território grande, que é indígena, à crise climática. Né? Aí a gente poderia dizer, lá naquele período histórico teve lá a conjunção de forças políticas e econômicas no Brasil não colaborou para reduzir a mudança climática e favoreceu o ataque, a extinção de povos, né? Favoreceu a destruição de biomas. Né? Eu acho que daí a gente poderia falar num marco temporal inventado aí do agronegócio. Né? Aí, sim. Podem falar. Não, eu ia pegar um outro aspecto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá. Assim, uma questão importante também para a gente mencionar nessa questão do marco temporal no Brasil tem um discurso muito equivocado que o Brasil os indígenas têm muita terra, né? Porque os indígenas ocupam cerca de 13% do território nacional. Inclusive, a presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, no dia 1º de janeiro, numa cerimônia que teve na FUNAI, antes da posse dela, inclusive, ela falou, olha, a FUNAI não tem verba, o orçamento, né, destinado à FUNAI nos últimos anos é muito aquém, né, do que o órgão precisa para atender 13% do território nacional, né? E agora, mesmo com o Ministério dos Povos Indígenas, ainda o orçamento ainda não está, né, tem pouca verba e tal, né, para cuidar dessa diversidade de população, porque além de um percentual do território, é importante dizer que no Brasil são mais de 300 povos indígenas, né? A diversidade de línguas, mais de 170 línguas indígenas faladas, enfim, né? Então, para essa diversidade, você precisa também de recurso público para atender, para, enfim, fazer a política indigenista. Mas esse é por um lado. Por outro lado, eu queria mencionar um pouco assim, que o discurso equivocado do marco do território é que os indígenas já ocupam bastante terra no Brasil, mas é interessante a gente observar que as terras, o Brasil conseguiu, os indígenas conseguiram algumas terras a partir dos anos 90 na Amazônia brasileira, que conseguiram umas terras, uns territórios maiores, como do Vale do Javari, como do próprio Yanomami, regiões do Pará. Então, conseguiram territórios assim expressivos, né? Diferentes povos, então são territórios multiétnicos, são territórios que têm ricas de biodiversidade, porque é um pouco isso, não são só áreas de preservação da vivência de indígenas, são áreas também da vivência da fauna, são áreas de vivência da flora, são áreas de água, né, importantes mananciais de água nesses territórios, e outros elementos, né, que a gente chama aí de recursos naturais, embora, né, acho que do ponto de vista dos indígenas é um equívoco, porque recursos, né, não é algo econômico. Então, mas quando a gente vai olhar para outras regiões do Brasil, como a região sul e sudeste do Brasil, a gente tem, por exemplo, os estados dessas nossas regiões aqui do sul, os indígenas ocupam 0,4%, 0,3%, 0,5% do território do estado, né? Um comparativo, né? Que é algo assim absurdamente insignificante. Estão sem terras. Os indígenas estão acampados em beira de estrada, estão acampados em situações próximas às cidades, estão, mesmo algumas terras demarcadas, mais um ambiente urbano, né? Urbanizado, uma casa em cima da outra, do que necessariamente uma terra indígena com condições de uma sobrevivência, mesmo com uma horticultura, né? Ou mesmo outras atividades, não tem condições, né? Então, o marco temporal significa confinar essas populações, manter elas nessas condições, o que é muito grave, né? Então, embora a gente não trabalhe com termos numéricos, né, de percentual e tal, mas sempre é importante, né, para desconstruir aquele discurso de que os indígenas já utilizam muita terra, que nessas regiões de ocupações mais antigas,
os indígenas não ocupam, e mesmo demarcando todas as terras, vai significar 1% do Estado, talvez, que seja 2% também, mas o que significa isso em termos de extensão territorial? É um mínimo, né? Mínimo do mínimo, porque essas populações, elas tinham, né, os seus modos de vida tinham uma dinâmica de sobrevivência nesses territórios com muito mais espaço, muito mais recursos, muito mais biodiversidade. Não se tem mais como voltar à situação antiga, e nem eles querem voltar à situação antiga, evidentemente, né? Mas as condições, pelo menos básicas, para o tempo presente, não tem, né? Então precisa, pelo menos, restituir as condições de vida do tempo para o tempo presente. E essa é a questão posta. E nem isso, então, o marco temporal sendo aprovado, nem isso eles não terão condições de ter, né, nessas regiões fora da Amazônia legal brasileira. Isso que o Cláudio está colocando, a gente pensar que na Amazônia a possibilidade da existência dos povos que existem naquele grande bioma, ela tá combinada com a possibilidade de uma circularidade mais intensa, de um deslocamento sazonal mais intenso, que está vinculado com o modo de vida milenar desses povos, né? Então, pensar... também é um absurdo pensar que é muita terra para pouco índio. Depende do modo de existência deles. Aqui no Rio Grande do Sul é em torno de 0,3% do território. Se demarcar todas as terras que estão demandadas, que chegaram para a FUNAI fazer os estudos, vai chegar a no máximo 1% do território, é menos de 1% do território. Então, do ponto de vista prático, não é um grande problema fazer isso. Não seria um grande problema bom, vamos lá, vamos pagar essa dívida histórica, social e econômica, esses povos vamos devolver a parte do grande território deles e dar condição mínimas de existência para estes povos, né? Eu acho que em cada região poderia se trabalhar desta forma, né? Eu acho que o país precisa enfrentar a situação assim de que não existe a possibilidade de expansão ilimitada do agronegócio. É preciso que o agronegócio tenha limites, né? É preciso que essa perspectiva, eu não estou nem dizendo que eles tenham que deixar de ser capitalista. Eu acho que o capitalismo ele se relaciona com a natureza de uma forma sem limites. Ele age como se a natureza não houvesse limites. E a gente sabe que todo ecossistema tem limites, que ultrapassando o limite de capacidade de se auto-renovar, de se autorregular, ele entra em declínio e ele se extingue. As espécies entram em extinção, né? Tem estudos que estão dando conta, assim, a Amazônia está perto de chegar a uma situação de ultrapassar o período de capacidade de regeneração da própria Amazônia, né? E isso seria muito grave, ultrapassar essa condição. Que os ecossistemas têm essa capacidade chama tem um termo disso, é autopoiese, se não estou enganado, Cláudio, não me deixa inventar sozinho aqui, né? Mas essa capacidade de se autorregular, os ecossistemas têm essa capacidade. Se tu ultrapassa o limite, então é preciso que os agentes que se relacionam com a natureza, né, as indústrias, os produtores do agronegócio, né, e os mineradores percebam isso e passem a respeitar esses limites. Se não querem respeitar do ponto de vista próprio, né, por uma capacidade, por uma ética que não combina com a ética da condição da propagação da vida, que o Estado regule. Que o Estado diga, não, aqui na Amazônia não pode plantar pasto para gado, né? Não pode plantar cana na Amazônia, não pode plantar soja na Amazônia, que não é compatível com esse bioma. Então, esses limites o Estado precisa apontar e regular. E é o que o antigo governo não queria, por isso estava trabalhando para destruir o IBAMA, para destruir o FUNAI, para destruir Chico Mendes. Essa era uma perspectiva, né? E não se vai conseguir isso do ponto de vista de uma boa vontade, né? A gente não pode esperar uma boa vontade desses setores. É preciso que eles também sintam no bolso, né, a pressão para poder cumprir. Eu acho, assim, para mim cada vez que eu penso no povo Caiová, me dá assim uma angústia de ver isso, né?
Os produtores rurais do Mato Grosso e também do oeste do Paraná ali só vão parar de pressionar os indígenas ou de admitir demarcações de terra quando seus produtos não forem mais comprados pela Europa, possivelmente, né? Quando a Europa disser assim, olha, para comprar esses produtos tem que ter uma região que não haja conflito com indígenas, nem degradação ambiental, nem desmatamento. Bom, aí os caras vão procurar o Estado Nacional para chegar em alguns acordos, né? E que, de outra parte, seria magnífico do ponto de vista ambiental a gente demarcar todas as terras dos Caiová, a gente teria um ganho ambiental também absurdo. Que imagina o modo de existência desses povos que vai estimular a recomposição das matas numa região que foi absolutamente desmatada também para plantar soja, né? Então eu acho que a gente ganharia do ponto de vista também ambiental para o país inteiro se a gente fizesse as demarcações. Clóvis, daí eu quero trazer um tema que eu acho que está na hora de começar a provocar o debate, né? A FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas não têm, e se seguirem nessa dinâmica, se a gente seguir, né, talvez nunca tenham recursos suficientes para fazer a gestão desses e de outros territórios que precisa demarcar. Eu acho que é preciso criar um fundo de compensação por 500 anos de genocídio e degradação desses povos indígenas. E, para mim, todo quilowatt oriundo de Itaipu, ou de Belo Monte, ou de qualquer outra grande usina, ou de uma estrada que afetou terra indígena, tem que pagar ali quando passar, um não indígena passar pela cancela de pagar o pedágio. Eu acho que tem que ter, sei lá, 10 centavos de cada quilowatt, 10 centavos de cada cancela de pedágio para um fundo de recomposição e de regularização fundiária e de sustentabilidade dos povos indígenas. Eu acho que esse seria uma forma de a gente, tem orçamento, agora passa a ter orçamento para financiar para o Estado e a sociedade brasileira devolver um pouquinho de qualidade de vida para esses povos. Eu sou defensor desse fundo aí. Me parece uma ideia interessante, porque, curiosamente, assim, os povos indígenas não têm acessado, não têm conseguido acessar verbas para praticamente nenhuma atividade. Mesmo aquelas atividades básicas da assistência, um posto de saúde, uma escola, é sempre como a gente usa a expressão aqui, uma peleia para sair, né? Uhum. É difícil fazer acontecer. Hoje eu estava vendo uns dados aí do Fórum Nacional de Professores Indígenas, a quantidade de escola indígena no Brasil sem saneamento básico, sem um tratamento para os resíduos, né, da escola, é algo assim doido, sem o prédio escolar, sem as condições. Então, me parece muito interessante essa ideia de um fundo que seja algo permanente, que eles possam fazer uso tanto para suas atividades como essa, como também atividades ligadas à produção de alimento, né? Que não tem nada de incentivo, não tem verba pública, não tem nada que aporte a essas comunidades condições para que eles possam produzir seus alimentos, né? Ou a venda de artesanato, qualquer, enfim, atividades que eles chamam de atividades produtivas, né? Então, é necessário e é fundamental que se estabeleça isso. E me parece essa ideia interessante. Precisava aprofundar ela, pensar como viabilizar, mas é interessante, acho, pensar a partir dessa perspectiva. Eu quero agradecer muito a vocês. Eu sei que estão com pouco tempo, já têm outros compromissos para assumir. Eu quero convidar também para uma próxima conversa, para um segundo capítulo da série, porque tem muitas coisas que ficam para seguir falando. Sem dúvida, a gente aceita. Bom, eu, da minha parte, aceito o convite, sim. Eu aceito. Eu espero voltar a falar no momento também que, quando a gente conseguir vir contar que o marco temporal não foi aprovado, ou seja, que a gente possa comemorar junto também e trazer, assim, pensar um pouco futuramente os povos indígenas. Então, agradeço ao convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com o João Maurício aí. Prazer e fico à disposição. Perfeito. Eu sim, de antemão já, assim como o Clóvis, agradeço e também digo que estou
absolutamente disponível e para poder participar desse diálogo, ainda mais com o Clóvis e contigo. E eu quero só trazer uma coisa, né, que eu não tenho uma formação como antropólogo, mas aquilo que tu traz assim da antropologia da praxis, né, eu acho fundamental essa perspectiva da ciência antropológica. Apesar de não ser um antropólogo, para mim, eu acho que eu dialogo muito com a ciência antropológica, né, e a perspectiva da ação antropológica, né, eu acho isso fundamental. Conta comigo e estamos juntos. Obrigado, Sérgio. Grande abraço, Clóvis. Bom, uma das coisas que ficaram aí pendentes também é conversarmos sobre o que a gente pode fazer, né? Você falou, João Maurício, antes da sensibilidade, da importância da sensibilidade social, da sociedade civil se sensibilizar, os pesquisadores. Então, o que os pesquisadores podemos fazer, além de, às vezes, utilizar os indígenas como objetos de estudo, né? Tem muita coisa para falar ainda também. Perfeito. Abraço. Até mais. Abraço. Um grande abraço para vocês. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.